Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho, da porção de pão que o Senhor trouxe para mim nesse dia de hoje. E eu gostaria de dividir com vocês aqui. E nós vamos meditar um pouquinho no texto que está em 2 Reis, no capítulo de número 5. E a partir do verso 20, aqui diz assim, na palavra do Senhor: Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas a 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem à frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Até aqui, Esse é o verso 24. E eu queria ponderar e pontuar alguma coisa, alguns pontos aqui nessa palavra que me chamou muita atenção. E algo que veio forte no meu coração é o seguinte: se eu pudesse dar um tema, para aquilo que a gente vai meditar de forma curta, mas vamos meditar. Se eu pudesse dar um tema, seria: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. E essa tem sido, assim, uma das minhas orações constantes com o Senhor, sabe? Senhor, desvia os meus olhos de tudo aquilo que é inútil, de tudo aquilo que não tem valor para o Senhor. E muitas das vezes eu tô colocando o meu coração nisso. E foi o que aconteceu com Geazi, Nós sabemos que Eliseu era um profeta, Geazi era o seu auxiliar, e aqui nós vemos Naamã, esse grande comandante do exército da Síria, e ele era leproso, Ele sofria dessa doença chamada lepra. E, bom, enfim, eu não quero entrar no contexto todo da mensagem, porque não é o foco, até para não estender bastante o vídeo, a meditação aqui, mas havia uma menina que tinha sido levada cativa, uma hebreia, uma israelita, que tinha sido levada cativa e estava trabalhando dentro da casa desse general. E essa menina sugeriu, então, que Naamã fosse, até onde ali Eliseu estava, Eliseu ficava, porque ela creu que ele poderia ser curado, que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, e o seu senhor ali, poderia ser curado. Naamã poderia ser curado se encontrasse ali com Eliseu. E Naamã vai até lá e realmente, Eliseu fala com ele, e manda que ele se banhe ali, que ele entre no Rio Jordão 7 vezes. Então ele entra 7 vezes no Jordão, ele se molha, se banha ali, e ele sai totalmente curado.
obedecendo aquilo que o profeta, né, havia mandado fazer. E Geazi está por perto, Geazi está vendo tudo aquilo ali, está vendo toda essa movimentação, está vendo o que Deus fez e colocou o olho no quê, né? Quando Naamã ele fica completamente curado e por gratidão no coração dele, ele quer oferecer algo para Eliseu, né? Porque ele estava ali, ele estava carregando muito ouro, muita prata, muito tecido fino, tudo que tinha assim muito valor, sabe? Muito valor monetário. E ele quis agradecer a Eliseu, entregando isso para Eliseu. Mas Eliseu não quis, sabe? Ele falou, eu não quero nada disso, eu não quero nada, né? É aquilo, de graça você recebeu, de graça você dá também, né? Então, assim, o que Eliseu carregava não era dele, né? Essa unção para curar, esse poder vinha de Deus, é de Deus. O poder é de Deus, a unção é de Deus, a glória é de Deus. Então, ele entendeu que ele não poderia usurpar daquela riqueza daquele homem, daquilo que aquele homem queria oferecer, porque aquilo que ele tinha não pertencia a ele, né? Pertencia ao Senhor. E foi o que ele fez, ele não aceita essas ofertas ali. Mas o seu assistente ali, o Geazi, ouvindo tudo isso, vendo que o Naamã tinha dinheiro e o que tinha oferecido, ele não se conforma, né? Ele diz, poxa, o meu senhor deixou que Naamã fosse embora e não recebeu nada, como a gente leu aqui. Diz assim, o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o Sírio estava oferecendo. E os olhos de Naamã, de Geazi, estavam, né, num lugar errado. Os olhos de Geazi estavam no lugar em que ele não estava contemplando o que Eliseu contemplava. Por mais que ele estava ali andando com Eliseu, os olhos dele não estavam contemplando o mesmo que Eliseu estava contemplando, né? E Geazi colocou valor mais naquilo que Naamã poderia lhe oferecer do que na obediência ao comando de Eliseu. Então, assim, quantas das vezes nós não fazemos isso na nossa vida, né? Nós temos um comando do Senhor para nós temos uma palavra que o Senhor trouxe para nós, trouxe ao nosso coração, mas muitas das vezes nós colocamos também os nossos olhos, né, naquilo que não é para nós, naquilo que o Senhor não tem para nós, naquilo que o Senhor não confiou a nós, naquilo que o Senhor não nos pediu para fazer, naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. E muitas das vezes a gente se vê como Geazi, sabe? Indo atrás ou abraçando aquilo que não é para nós, aquilo que não é para nós abraçarmos, uma porção que o Senhor não tem para nós, que o Senhor não nos mandou colocar a mão e nos apropriarmos daquilo. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Geazi colocou ali o coração no lugar errado, ou se eu posso dizer com mais propriedade, Geazi, ele colocou o coração onde ele deveria ter colocado a sua razão, né? Porque muitas das vezes, ou se não, na maioria das vezes, nós precisamos agir de maneira assim racional, porque a fé, ela é uma fé racional. A nossa fé, ela é racional, ela anda em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência àquilo que o Senhor, eu gosto de usar a palavra comando, aos comandos que o Senhor já nos entregou, sabe? A gente não anda por aquilo que sentimos, não, nós andamos por fé, mas uma fé racional, não uma fé burra, porque a fé, ela é inteligente. A fé nos faz nos mover na razão, sabe? Porque quem obedece ao Senhor não é o nosso coração. Coração fala muito de alma, fala muito de emoção, fala muito de sentimento. E quando nós nos movemos pelo coração,
Nós nos movemos por sentimentos. E os sentimentos, eles vêm sempre nos enganando, nos levando para caminhos que muitas das vezes nos distanciam do Senhor. Nos distanciam do coração do Senhor, nos distanciam da vontade do Senhor para a nossa vida e daquilo que Ele tem para nós. Então, o nosso coração, ele precisa, né, estar alinhado com a nossa razão. Mas quem faz isso? É a razão, né? É nós olharmos para aquilo e agirmos com consciência, né? E se Geazi tivesse agido aqui com consciência, ele teria obedecido ao comando que Eliseu havia dado, né? Que não era para receber nada. Eliseu não recebeu nada. Por que Geazi, né? O milagre que aconteceu não foi por meio da vida de Geazi, foi por meio da vida de Eliseu. Deus usando Eliseu para fazer esse milagre. E Eliseu não quis receber nada em troca daquilo. Então, por que Geazi, que não estava envolvido em tal situação, quis ir lá e usurpar daquilo que não era para ser usurpado, né? Se apropriar e agir com mentira, né? Porque Geazi, quando chegou ali, como nós lemos, quando ele chega diante de Naamã, ele chega com mentira. Ele chega dizendo que Eliseu tinha enviado ele, né? Que o Senhor dele tinha o enviado ali, pedindo então 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa fina, né? Então, assim, era mentira. Eliseu não tinha dado aquele comando para ele, né? Eliseu não mandou em nenhum momento ele correr atrás daquela carruagem, né? Daquela comitiva ali de Naamã e pedir algo. Não, pelo contrário, não era para ele ter feito aquilo, sabe? Ele deveria ter ficado ali com Eliseu no lugar de obediência, né? E assim, isso me fez, essa palavra ela me fez e me faz refletir bastante. Será que nós estamos com o nosso coração, com a nossa razão bem alinhado ao coração do Senhor? Será que a gente está agindo por sentimento, por emoção, ou nós estamos agindo de acordo com a vontade do Senhor para nós? Será que nós estamos tentando nos apropriar ou pegar, né, aquilo que o Senhor não nos mandou, sabe? Estamos fazendo aquilo que o Senhor não nos mandou fazer e talvez isso está nos fazendo perecer, tá nos distanciando do Senhor, tá nos distanciando daquilo que Ele tem para a nossa vida, daquilo que Ele tem para a nossa casa, né? E principalmente nós, como mulheres, né? Eu acho que uma mulher que anda desalinhada com a vontade do Senhor, colocando os seus olhos no lugar errado, ela acaba conduzindo a sua casa para o lugar errado, né? Ela acaba conduzindo o coração dos filhos para o lugar errado, né? Mas uma mulher que está bem alinhada e os olhos dela, né, não estão em coisas inúteis, não estão cobiçando aquilo que não é para ela, aquilo que o Senhor não tem para ela, ela consegue dar um bom andamento para sua casa, para sua família, alinhar, sabe, o coração de cada um e o seu coração mesmo no Senhor e naquilo que o Senhor tem, né? Então, assim, depois que Geazi, ele faz tudo isso, o que acontece depois que faz, né, que tudo isso acontece e se sucede, né? Ele volta ali, ele continua tentando mentir para o próprio Eliseu, né? Nós não podemos mentir para o Senhor, sabe? O Senhor ninguém engana, nós não enganamos o Senhor. Nós não conseguimos mascarar para o Senhor a nossa falta de caráter, né? A nossa personalidade, muitas das vezes, deturpada. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, Ele sabe quem nós somos, sabe? Ele sabe quem nós somos. E ali, Geazi estava diante do Senhor, porque Eliseu estava falando, né, em nome do Senhor, como profeta do Senhor. Então, não tinha como enganar. E Geazi, mesmo assim, continuou com essa visão corrompida, desalinhada, agindo, né, pelos olhos de cobiça, agindo pela emoção, pelaquilo que o seu coração enganoso estava conduzindo ele a fazer, e ele seguiu nisso, ele não parou, sabe? Em nenhum momento ele
recobrou a sua consciência, ou chamou ali a sua vida, a razão naquilo ali. Não, ele continua. E nós vemos o que acontece, né, no finalzinho, quando Eliseu fala com ele. Eliseu disse assim, ó: o meu espírito, ele estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. O que me chama a atenção é que, então, Geazi, assim que Eliseu termina de falar, ele fica completamente leproso. A doença que estava acometendo Naamã e que Naamã foi curado por um milagre, né, que foi realizado pela vida de Eliseu, agora caiu sobre Geazi, mas não só sobre Geazi. Geazi ficou leproso, mas a palavra que saiu da boca de Eliseu é que todos os descendentes de Geazi teriam lepra para sempre. Todos os descendentes de Geazi seriam leprosos para sempre. Então, a atitude de Geazi, colocando os olhos dele e se apropriando daquilo que não era para ele, trouxe consequências não só para ele, mas para a descendência posterior dele que viria ainda sobre a terra. Isso, eu não sei como que você recebe isso, mas eu recebo isso sempre com muito temor, sabe? Por isso que eu acho que a gente precisa ponderar bem as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso proceder de vida aqui hoje, porque aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, né, elas interferem na nossa descendência, ela interfere na vida dos nossos filhos, na conduta dos nossos filhos, ela interfere no bom funcionamento da nossa casa, no bom funcionamento da nossa vida familiar. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos trazendo para a nossa vida e para a vida da nossa família, para a nossa casa hoje, né? Então, eu acho que vale essa reflexão. Vale nós ponderarmos o que estamos fazendo, que caminho estamos trilhando, estamos trilhando os caminhos que o Senhor tem para nós? Ou estamos andando segundo o desejo do nosso coração? Não, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Você é livre? Nós somos livres, principalmente nós que estamos em Cristo, as filhas do Senhor, né? As filhas do Senhor que caminham com Cristo é livre para obedecer a Cristo, para obedecer à vontade do Senhor, porque essa vontade do Senhor, ela traz vida para nós, ela traz cura, ela, sabe, traz paz, ela traz uma vida abundante no Senhor, né? Então, e muitas das vezes nós estamos caminhando por caminhos que aos nossos olhos, como diz a própria Bíblia mesmo, parecem bons. A gente olha e fala, poxa, tá legal, poxa, tá bom, poxa, deve ser isso mesmo, mas às vezes são caminhos que são caminhos de morte para nós e nós não estamos tendo essa percepção ainda, sabe? A gente não tá conseguindo linkar isso, né? Não cai uma chave, não discernimos pelo nosso espírito que esses caminhos são caminhos de morte, né, para nós. Mas hoje eu quero deixar essa palavra, né? Eu creio que quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais o Senhor vai revelando ela a nós, mais o Senhor vai trazendo discernimento, sabe, daquilo que Ele tem para nós. E a gente precisa muito caminhar na nossa medida, a gente precisa muito caminhar dentro daquilo que Deus tem para nós, não cobiçar aquilo que não é nosso, não andar segundo caminhos que o Senhor não tem para nós, né? Como aconteceu com Geazi, né? Ele olhou ali com olhos de cobiça e se apropriou daquilo que não é dele. Então eu te convido hoje a fazer uma reflexão, né? Assim como eu estou fazendo aqui, tenho feito, né? O que nós estamos olhando e tentando trazer para a nossa vida, para a nossa casa, e que não é a vontade do Senhor, não é desejo do Senhor, né? Nós vemos que teve consequência para Geazi.
E tem consequências na nossa vida, na nossa casa, né? As decisões que nós tomamos hoje, os caminhos que nós decidimos percorrer, principalmente quem é pai e mãe, pesa muito, pesa muito. Geazi fica leproso e perde a sensibilidade. Então, alguém que já não tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, alguém que não estava contemplando o Senhor, porque quando nós entramos num lugar de contemplação, né, do Senhor, tudo aquilo que é importante para o Pai se torna importante para nós. Tudo aquilo que o Pai deseja, nós passamos a desejar também. Tudo aquilo que alegra o coração do Pai, alegra também o nosso coração. Então, por quê? Porque a gente está num lugar de contemplação, onde nós estamos contemplando o Senhor, contemplando Ele, estamos satisfeitas nele, satisfeitas em tudo que Ele tem para nós, satisfeita naquilo que Ele traz para nós, em cada estação da nossa vida, sabe? As medidas que Ele traz para nós, em cada estação da nossa vida. E eu não sei se você às vezes está insatisfeita num lugar, colocando os seus olhos num lugar de insatisfação, eu quero te chamar a sua atenção, sabe? Falar, coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no coração do Senhor. Contempla o Senhor, porque contemplando o Senhor, Ele alinha o nosso coração, Ele nos faz andar em razão, em fé, e vou repetir de novo, a fé não é burra, a fé é inteligente, a fé ela age no racional, no equilíbrio, sabe? Não na insensatez, a fé ela age na coerência, coerência de atitudes, coerência de decisões, coerência das palavras, né, que saem da nossa boca. Então a fé é isso, e que possamos refletir nessa palavra e aprender com os erros aqui de Geazi, né? Para não levar, né? Não trazer esses erros na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. E falar, Senhor, me ajuda a olhar para o Senhor, me ajuda a colocar assim os meus olhos somente em Ti, em nada mais. Não deixa eu cobiçar aquilo que o Senhor não tem para mim, sabe? Não deixa eu abraçar aquilo que o Senhor não quer que eu abrace, me envolver naquilo que eu não preciso, que eu não posso estar envolvida, fazer aliança com aquilo que eu não posso fazer aliança, caminhar junto com quem eu não posso caminhar junto, trazer para minha mesa, para minha casa, quem eu não devo trazer, sabe? Quem eu não devo estar em comunhão, enfim. E o próprio Deus vai nos mostrando tudo isso, porque nós estamos contemplando e clamando Ele, né? Então, Geazi se perdeu ali na sua visão, colocando os seus olhos naquilo que é inútil, né? Aquelas riquezas e aquela prata, tudo aquilo ali era inútil, né? Era inútil. Talvez o que Deus tinha preparado para ele eram coisas gloriosas, grandiosas e maiores. Mas porque, né, ele se moveu dessa forma, tudo que ele ganhou, tudo que ele ganhou da parte do Senhor ali, foi o castigo, né? Foi a lepra, né? E não só para ele, mas para toda a descendência dele. Então, vamos refletir nisso, né? Que o Espírito Santo possa trazer essa consciência, né, em nós, no nosso coração, que o Espírito Santo nos dê essa consciência, que nós possamos falar, Senhor, abre os meus olhos, me faz ver como o Senhor vê, me faz enxergar como o Senhor enxerga, me faz ver o que eu preciso ver, talvez tem coisas que eu preciso ver e eu não estou vendo, eu não estou enxergando, abre os meus olhos para que eu veja. Me faz enxergar também as pessoas como o Senhor enxerga. Geazi enxergou Naamã como uma oportunidade dele obter algo, dele ganhar alguma coisa, dele tirar uma vantagem. Não enxergue as pessoas dessa forma. Não enxergue a sua casa dessa forma, sabe? Nós precisamos olhar para as pessoas e enxergá-las como o Senhor as vê, como o Senhor as enxerga, como o Senhor contempla elas, né? Muitas das vezes os nossos olhos estão naquilo que elas podem nos oferecer, ou outras vezes os nossos olhos estão, não sei, numa falha, estão em alguma falha de caráter, estão naquilo que muitas das vezes a gente
busca nessa pessoa e ela ainda não tem. Enfim, e os olhos, né? A gente coloca uma lupa ali nos defeitos e tal, mas essa não é a forma como o Senhor enxerga. Então, que o Senhor nos faça, né? Que o Espírito Santo nos faça enxergar as pessoas como Ele enxerga, como Ele as vê, que nós tenhamos essa mesma graça e, né, possamos fazer essa oração. Senhor, me faz enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Me faz ver as pessoas como o Senhor as vê, né? E não querer tirar delas proveito, mas que eu possa ser uma bênção e luz na vida das pessoas e principalmente, né, para esses que estão mais próximos de nós, nossa família, marido, filho, seja quem for, né, que possamos ser bênção e não só aqueles que vão, né, saquear coisas, né, desses que estão próximos a nós, enfim. Então, que fique essa palavra para nossa meditação hoje, que a gente possa meditar nisso e colocar os nossos olhos no lugar certo e não viver a vida enxergando, né, com olhos de cobiça, mas com olhos de contemplação, contemplando o Senhor, nos alegrando com aquilo que Ele tem para nós, com aquilo que Ele tem para nossa casa, com a medida que Ele nos dá a cada dia, né? A cada estação da nossa vida tem uma medida do Senhor para nós, que nós possamos andar agradecidos, gratos pela medida que Ele tem para nós nessa estação, né? E não cobiçar aquilo que Ele não tem, porque traz sérias consequências para nós, para os nossos filhos e para nossa descendência, assim, no geral, tá bom? Então essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração e me fez refletir bastante. Eu espero que você possa refletir nela também, né? Que algo dessa palavra o Senhor possa falar com você. Comigo Ele falou nesse sentido, talvez com você Ele fale de uma forma um pouquinho diferente, ou te dê mais detalhes, mas que Ele possa falar ao teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance, te encontre e te inunde onde você estiver, né? Ouvindo e meditando nessa porção aqui que eu apresentei e coloquei, né? Aqui hoje da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço.